Meu nome é José Salvador Foloni, sou pesquisador da Embrapa e estou aqui hoje para falar do Sistema Antecipe, que é a semeadura antecipada do milho segunda safra nas entrelinhas da cultura da soja antes da colheita da soja. Como o próprio nome diz, a antecipação do milho segunda safra, o tradicional milho safrinha. Então nós estamos aqui na região norte, noroeste do Paraná, uma grande região produtora de milho segunda safra, da sucessão soja-verão e milho após a cultura da soja. E um dos grandes desafios agronômicos é a estreita janela para instalação do milho segunda safra, o chamado milho safrinha. Então, um dos grandes desafios do milho segunda safra é fazer a semeadura no momento certo, para que o milho tenha alto potencial produtivo em termos de oferta hídrica e também para que o milho consiga escapar das condições de seca lá no final da cultura e também do risco de geada. Para que o agricultor consiga fazer essa semeadura no momento certo, na janela de cultivo adequada, dentro do zoneamento de risco climático, obedecendo os critérios de zoneamento de risco climático, nós temos aqui hoje uma tecnologia que consiste em fazer a semeadura antecipada de até 20 dias do milho nas entrelinhas da soja, antes da colheita da soja. E para isso, nós temos uma máquina especial desenvolvida em parceria da Embrapa com a empresa Jumil, também um rodado especial para que não haja amassamento da soja na operação da semeadura antecipada e também o apoio de piloto automático para que esse mapa de semeadura planejado desde a lavoura da soja, ele tenha alta precisão na trafegabilidade na operação de semeadura antecipada. Então é uma tecnologia que ela depende de planejamento, ela depende de máquinas especiais, não é qualquer máquina que consegue fazer essa semeadura antecipada intercalar no meio, nas entrelinhas da lavoura de soja, mas os ganhos produtivos, apesar de ter toda essa complexidade de planejamento, de sistema de produção, de sistema de piloto automático, com precisão de trafegabilidade, máquina especial, rodado especial, nós temos tido nos últimos anos de avaliação ganhos significativos de produtividade. A semeadora para fazer a instalação do milho segunda safra nas entrelinhas da lavoura de soja tem uma série de componentes especiais, como por exemplo, os motores elétricos para acionar a distribuição de adubo e semente, todo o sistema de distribuição a vácuo. A semeadora ela é um pouco mais alta que as semeadoras tradicionais para que o equipamento consiga transitar, consiga ter alta performance de trafegabilidade nas entrelinhas da lavoura de soja. Então esse equipamento tem uma série de defletores, que são essas estruturas que protegem, que evitam com que os ramos da soja fiquem enroscados na máquina. Então aquilo que a gente costuma dizer, a semeadora ela vai como se fosse um pente, ela vai pentear a lavoura de soja e ela não pode
nem amassar as plantas de soja e nem arrancar ramos das plantas de soja. Então ela tem uma série de defletores, motores elétricos para acionar toda a distribuição de adubo e de sementes e uma série de adaptações. É uma semeadora mais alta, né, que ela consiga trafegar nas entrelinhas da soja, e também nós temos um sistema de pneu e rodado especiais. Nós temos lá o defletor na frente do pneu para que ele possa encostar, né, abrir, evitar com que os ramos de soja fiquem ali na frente do rodado, né, do pneu do trator, e aí então para evitar o amassamento dessas plantas de soja. E nós temos também o sistema de piloto automático, que é muito importante com o agricultor, que ele irá fazer a lavoura no sistema Antecipe, que ele comece o planejamento da lavoura dele na lavoura de soja. Então ele tem que ter toda a distribuição das linhas de tal forma que ele consiga fazer uma agricultura de precisão na instalação do milho segunda safra. E para isso a gente também recomenda que o agricultor tenha o sistema de piloto automático, para que a distribuição espacial das linhas de lavoura na lavoura de soja ela seja feita com alta precisão e que na hora que o agricultor for fazer a instalação do milho segunda safra, ele também tenha alta precisão e não tenha perdas na colheita de grãos de soja em razão de amassamento das plantas na operação da semeadura antecipada intercalar. Então, por exemplo, na safra passada, né, que nós tivemos geada aqui no Paraná, então teve situações que o milho foi antecipado em 18 dias na semeadura antecipada intercalar e a produtividade aumentou em torno de 70 sacas, comparado com o milho feito fora do zoneamento de risco climático, entendeu? Então, o objetivo do sistema Antecipe é fazer com que o agricultor possa programar toda a semeadura do milho segunda safra dentro do zoneamento de risco climático. Então, toda vez que o agricultor ele atrasa a instalação do milho, por exemplo, estamos aqui hoje na região norte do Paraná, em Londrina, o zoneamento do milho segunda safra, do milho safrinha, ele termina em 15 de março. Se o agricultor atrasa muito, 20 de março, 25 de março, 1º de abril, o risco de perda é muito alto. E aí, então, o sistema Antecipe ele vem para ajudar esse agricultor que não conseguiu instalar a cultura da soja no momento certo para abrir a janela para o milho segunda safra, por questões de adversidade climática, ele teve que atrasar a cultura da soja e, por consequência, atrasou a cultura do milho. Só que o sistema Antecipe, ele permite que o agricultor faça a semeadura do milho 20 dias, até 20 dias antes da colheita da soja. Então esse é o grande ganho agronômico do sistema Antecipe. Porque o agricultor vai começar a instalar o milho nas entrelinhas da soja quando a lavoura de soja estiver no estádio fenológico R6, no pleno enchimento de grãos, tá? Antes dela começar a maturação, né, dos grãos da soja, o agricultor começa a fazer a instalação do milho nas entrelinhas da soja. E aí, então, o agricultor ganha até 20 dias. Então, aqueles 50 hectares dos 100 que ficariam atrasados, fora do zoneamento de risco climático, o agricultor vai antecipar 20 dias e vai ganhar potencial produtivo, vai escapar da geada, vai escapar daquele período de alta deficiência hídrica lá a partir do mês de junho, julho,
que é comum aqui no norte do Paraná. Então é muito importante que os agricultores compreendam, né, e os profissionais de assistência técnica compreendam todas essas premissas tecnológicas do sistema Antecipe e, com certeza, todos os dados experimentais e de lavouras comerciais têm mostrado para nós que antecipar o milho segunda safra, instalar o milho segunda safra na melhor janela de potencial produtivo é um grande negócio para o agricultor nos sistemas de produção de soja, milho, safrinha. É muito importante colocar o milho no momento certo e para isso nós trouxemos o sistema Antecipe, que está sendo validado aqui junto com a cooperativa Cocamar, aqui na região norte do Paraná, que é uma grande região produtora de milho. E recorrentemente nós sabemos que sempre o agricultor enfrenta essas adversidades climáticas de seca no final, na fase de enchimento de grãos e risco de geada. Então o sistema Antecipe ele vem agregar agronomicamente essa capacidade de antecipar a lavoura antes de colher a soja, né? E aí sim, aquele agricultor que sempre tem algum talhão mais atrasado, algum talhão que porventura não conseguiu, né, que o agricultor não conseguiu instalar ele no momento certo, nós vamos fazer uso do sistema Antecipe para ajudar esse agricultor e aumentar o potencial produtivo do milho safrinha. Bom, pessoal, como dito pelo Dr. Salvador, nós da Cocamar realmente estamos trabalhando em conjunto com eles para avaliar todo o potencial que o sistema Antecipe pode trazer para a nossa região. A Cocamar atua numa região onde o milho safrinha ele é muito forte e qualquer tecnologia que venha trazer algum benefício para essa cultura, reduzir os riscos atrelados à semeadura do milho safrinha, são interessantes para nós, na cooperativa, e principalmente para os cooperados, para vocês. Então, desde o ano passado nós já começamos alguns testes. Ano passado foi um ano bem complicado, onde nós tivemos uma geada muito forte. E aí a semeadura do Antecipe aconteceu 12 dias antes da semeadura após a colheita da soja. E nesses 12 dias de intervalo nós tivemos o quê? Uma chuva a mais e também nós tivemos o quê? Um milho mais desenvolvido quando a geada chegou. Isso fez com que nós colhêssemos 44 sacas por alqueires a mais no milho Antecipe em comparação com o milho semeado após a soja. Então isso mostra o grande potencial que esse sistema tem, principalmente em anos com grandes adversidades climáticas. E nós vamos continuar fazendo esses trabalhos, testes, avaliações no sistema Antecipe, para que a gente consiga avaliar outros pontos que são importantes para que o Antecipe chegue até vocês com mais informação. Então, entrelinhas, espaçamentos, talvez de 50 centímetros ou até maiores, passam a ser mais interessantes. Nessa área mesmo nós temos espaçamentos diferentes onde a gente vai fazer a semeadura do Antecipe. Então esse é um ponto. Cultivares que tenha o hábito mais ereto e que sejam menos ramificadas, que tenham menos galhos, hastes laterais, podem ser interessantes, porque se elas forem um pouco mais baixas e tiverem menos hastes laterais, forem menos engalhadas, a gente pode ter menos pisoteio no momento que a máquina estiver trafegando. Então esses e outros pontos serão avaliados. Nós estaremos debatendo isso junto com a Embrapa para que quando o Antecipe chegar até a sua propriedade, ele possa chegar com mais informação para que você tenha menos problema e possa colher esses frutos positivos, esses benefícios que o sistema, essa tecnologia pode trazer para o nosso milho safrinha.